A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, venha falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, que nos diz o seguinte: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Meus irmãos, esse é o momento que o Senhor Jesus Cristo é preso no Getsêmani, né? E ele está junto com seus discípulos. Simão Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, vendo aquele momento, né? E atendo por uma falha, por algo que não deveria acontecer, ele, no calor do momento, acaba tirando a espada que carregava na cintura e corta a orelha, né? Do servo do sumo sacerdote. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a ele: Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberia eu o cálice que o Pai me deu? Nós vemos aqui dois homens, né, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo, que era um homem e não era homem, era um ser totalmente espiritualizado, era filho de Deus e era Deus, e Simão Pedro, que era homem e era carnal, né? O Senhor Jesus Cristo, que era alguém extremamente espiritual, entendia aquele momento, por mais doloroso, por mais sofredor, né? Ele sabia que iria morrer, sabia que iria ser crucificado, ele sabia qual era o propósito dele nessa terra, né? Mas ele diz que aquele momento de dor, de sofrimento que estava reservado para ele era o cálice que Deus havia preparado para ele, né? Mas para Simão Pedro, que era um homem carnal, totalmente despreparado espiritualmente, né? Aquilo estava fugindo do controle, aquilo não deveria acontecer, né? Quantas das vezes na nossa vida nós vemos situações se levantar, né, dolorosas, injustiças. Imagina que a prisão do Senhor Jesus Cristo e a morte dele era uma injustiça, né? E na nossa vida nós sofremos injustiça basicamente direto, né? Se levantam situações, são perseguições, são calúnias, poxa, né, enfermidade, é tanta coisa que se levanta que a gente, como Simão Pedro, né, acha que aquilo não deveria acontecer, que aquilo é injusto, né? Mas se nós formos olhar pelo lado espiritual, assim como o Senhor Jesus Cristo olhou para essa ocasião, é o cálice, né? É o que Deus preparou para nós consumirmos naquele momento, por mais doloroso, por mais sofredor, por mais injusto que seja, né? Foi o que Deus escreveu para nós, né? É o cálice amargo, né? A vida nunca foi só cálice doce, nunca foi só mosto, nunca foi só coisa boa, né? Tem lutas, tem batalhas, e nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo que nós devemos aceitar isso, né? Muitas das vezes nós, no nosso olhar limitado humano, vemos as coisas sair do nosso controle e queremos agir na força do nosso braço. E eu digo isso com toda certeza, porque eu sou muito assim, né? Eu sou muito Pedro, eu sou muito impulsivo. Se Deus não me diz, olha, para, calma, espera, né? Eu vou lá e faço, e aí muitas vezes acaba me dando mal, né? Mas é normal, a gente deve aprender com o Senhor Jesus Cristo, né? A entender, a respeitar que por mais difícil, né, por mais injusto, por mais doloroso que algumas situações possam parecer na nossa vida, faz parte do que Deus reservou para nós, é o cálice, né? Nós vemos também lá no Evangelho de Marcos o mesmo episódio, né, descrito de uma forma diferente pelo São Marcos, né, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 36, que o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres, né? Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo reconhecendo, né, que aquilo ali era algo que Deus havia reservado para ele, né? E era o Filho Santo de Deus, não havia pecado, não havia condenação nenhuma sobre ele, era realmente o que ele veio fazer nessa terra, né? Muitas das vezes nós não entendemos que a dor, o sofrimento que a gente passa, a perseguição, a injustiça, né? O abandono, a traição, a enfermidade, a escassez, né? Ela faz parte de um propósito divino. Mas o Senhor Jesus Cristo, através dessa ocasião, nos mostra, né, que nós devemos sermos humildes e talvez até gratos, né? Eu sei que é muito difícil. Eu, quando vejo as coisas apertarem, eu digo assim, caramba, meu Deus, eu não queria passar por isso aqui, né? E eu sou maniático, assim, ao extremo, né? Poxa, eu gosto da minha vida assim, bem alinhadinha, sabe?
e aí sai alguma coisinha aqui fora da minha vida, eu já entro em desespero, né? Mas é isso, meus irmãos, nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, que tem situações, né, que vão parecer que não estão, né, de acordo como deveriam estar. Mas devemos aprender com ele que é o cálice, é o que Deus reservou para nós naquele momento, por mais doloroso, por mais sofredor, por mais injusto que possa parecer, né? E que a vontade de Deus, ela é soberana, né? A gente querendo, não querendo, ela vai acontecer. Eu posso dizer isso com toda certeza, né? Eu, inúmeras vezes na minha vida, lutei para que coisas não acontecessem, aconteceram, né? Nós temos isso também descrito na Bíblia. Jó diz, né? Um homem que foi provado por Deus extremamente, ele disse, olha, tudo que eu mais temia me sobreveio. Um homem sem pecado, que Deus elogiou Jó, né? Que incrível, eu sempre atento para a história de Jó, porque Jó não foi elogiado por boca de profeta, por boca de pastor, não. O próprio Deus diz que Jó era um homem temente, fiel a ele, né? Que se desviava do mal. E Jó... tudo que ele temia veio sobre ele. Então, poxa, né? Tem coisas que vão acontecer que a gente não vai entender, mas é propósito de Deus, é o que Deus predestinou para que nós possamos viver, né? E devemos pedir a Ele, poxa, Senhor, olha, isso aqui não queria estar vivendo, não queria estar passando por isso. Mas eu sei que tem um propósito do Senhor, me ajuda a compreender, me ajuda eu a aceitar esse momento de dor, de sofrimento, né? Que eu não gostaria de estar passando, mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua, né? Esse é o cálice que o Senhor tem para mim, me ajuda a beber, Pai, eu sou pequeno, sou fraco, né? Me ajuda, Senhor. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com você nesse dia de hoje. Amém?